Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me, antes do mais, agradecer o convite para aqui estar hoje. Para nós, autarcas, é sempre motivo de regozijo sermos ouvidos por instâncias nacionais. Talvez se houvesse até maior procura do sentir também, do pulsar a nível local, porventura teríamos tido já a capacidade de ultrapassar outros problemas da sociedade portuguesa. Dito isto, dar-vos só uma primeira percepção conceptual e depois entrar em questões de ordem concreta, sendo que depois distribuirei por grupos parlamentares alguma documentação de programas que estão a ser desenvolvidos no concelho de Cascais. O primeiro deles todos, que eu gostaria de, nesta abordagem, quando estamos a falar na proteção das crianças, das famílias e da natalidade, é, não excluindo e tendo eu consciência absoluta de que aspectos de ordem económica são também por si só importantes, mas de facto esta matéria não pode ficar subjugada numa lógica meramente económica ou economicista, se assim o quisermos. E é uma questão, do meu ponto de vista, cultural, e quando estamos a falar do inverno que estamos a sofrer a nível da natalidade, estamos a falar de algo que tem uma consequência muito diversificada, a muitos outros níveis, e que tem um impacto temporal muitíssimo grande. Nesse sentido também, permitam-me que coloque aqui algo que para mim cada vez mais assenta este tipo de políticas, utilizando não só uma frase feliz, a meu ver, como também depois toda a própria concepção que veio adjacente a tudo isso. E lembrava, de facto, que nós, aqui ao fim e ao cabo, e quando se fala hoje muito de sustentabilidade e muito a nível da ecologia, temos vindo a desenvolver o conceito de ecologia humana, que foi um conceito trazido pelo Papa João Paulo II, que de facto é aquilo que nos orienta, porque a política só fará sentido se for em benefício das próprias pessoas, e esse é o seu fim final e nobre. E por isso nós temos que ver isto de uma forma mais global, ou seja, como é que nós cruzamos aqui um conjunto de necessidades que temos vindo a desenvolver. Em primeiro lugar, considerar também a família como um núcleo central, mesmo quando hoje falamos em conceitos de solidariedade, de fraternidade, de coesão social, eles acontecem com maior eficácia, com maior capacidade, quanto mais o núcleo da família estiver salvaguardado. E por isso políticas ativas, neste caso de âmbito local, direcionadas à família, considerando aqui a família também numa outra componente, que é uma componente mais alargada, que tem a ver com a própria comunidade e com isso também o fomento da cidadania. Ou seja, quanto mais ativos tiverem os nossos munícipes, quanto mais comprometidos tiverem os nossos munícipes, maior eficácia também temos na salvaguarda da família, da natalidade e, obviamente, das crianças. E quando introduzimos aqui a própria componente da família e da natalidade, nunca esquecer, porque a questão aqui também se coloca e cada vez se coloca com maior incidência naquilo que eu designo os jovens há mais tempo, ou seja, os nossos mais velhos. E, portanto, aqui também ter esta situação mais numa perspectiva holística de conseguir comportar tudo isso. Ora bem, eu publicamente defendi, e alguns foram acolhidos no último Orçamento Geral do Estado, questões de ordem fiscal na componente da família e, portanto, eu devia ter feito uma declaração de interesses. Eu sou pai de 5 filhas, não é? Portanto, não estou propriamente aqui, quando estou a dizer isto, a defender os meus interesses familiares, mas de facto sou pai de 5 filhas e tenho o privilégio e a alegria de ter essa possibilidade. E também dizer-vos, aqui se me permite um testemunho pessoal, quando tive as filhas, nem sempre as tive, bem antes pelo contrário, tive-as em momentos em que, do ponto de vista económico, da economia familiar, estavam muito em baixo. E, portanto, não foi isso que foi a minha opção, não foi derivada disso. Obviamente, isso implicou outro tipo de prioridades, definição de prioridades e de trabalho. Ora bem, dito isto, o que é que nós temos vindo a desenvolver em Cascais? Em primeiro lugar, temos que olhar para a cidade
Cascais é uma vila, mas enfim, para melhor explicação, nós temos feito, e hoje também está muito em voga, as cidades inteligentes, mas na verdade nós fizemos cidades estúpidas. Não é? Portanto, ou seja, nós temos vindo a fazer cidades em que excluem o ser humano. Portanto, não fazem tudo para que aquele espaço territorial seja habitado por uma espécie que não propriamente o ser humano. E, portanto, aqui a componente do ordenamento, a componente do planeamento da cidade é absolutamente fundamental quando também estamos a falar deste tipo de políticas. Depois há os pilares que necessariamente têm que ser assegurados, no nosso caso do ponto de vista local, que tem a ver com criar oportunidades. Eu, quando cheguei à Câmara Municipal de Cascais, na altura ainda como Vice-Presidente, reuni um grupo de cidadãos, não tinha nada a ver com a Câmara, e pedi-lhes para fazer uma pequena análise do seguinte: que outras regiões e que outros municípios, chamemos assim, tiveram, de países que tivessem aderido à Comunidade Europeia mais ou menos na mesma altura que Portugal, e os que tiveram sucesso, o que é que fizeram e que nós não tínhamos feito, e o que é que nós tínhamos feito de errado que os outros não tinham feito. E aqui basicamente coloca-se, e portanto aqui estou a colocar estas questões num plano estratégico. Colocavam-se duas hipóteses. Uma era a teoria dos 3 P's, que era People, 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 ou seja, era a massificação do Conselho, que nós tínhamos concorrido com um compromisso político de não sermos favoráveis a mais massificação, portanto a mais apostar nessa teoria, e uma segunda teoria que me foi apresentada na altura, que era a teoria dos 3 T's, que era aqueles que se desenvolveram, foram os que conseguiram captar, fixar e desenvolver talento, tecnologia e tolerância. E portanto isto aqui, de facto, nós precisamos de ter, e quanto mais pessoas nós tivermos, nesta perspectiva, mais capacitados estamos para responder positivamente. Nestes conceitos gerais, e agora ainda questões mais de ordem concreta, para além da questão fiscal, eu penso que nós ainda nos falta dar alguns passos que podem ser também transferidos para as autarquias, sendo que ficaria nessas mesmas autarquias. Aquela teoria dos 3 T's é de um pensador que é Richard Florida, enfim, que eu aprecio pessoalmente, e que é também o homem da hora dos territórios e da competitividade entre os territórios, mais do que países, é uma competitividade entre regiões e entre, neste caso, municípios. E, portanto, quando eu estou a colocar estas propostas, elas deverão ser assumidas depois, com liberdade de cada um poder encontrar quais as medidas que lhe criam essa mesma competitividade, essa mesma atratividade e essa mesma afirmação num contexto regional e num contexto nacional e europeu. E, portanto, nesse sentido, há, a nível ainda fiscal, algumas medidas que me parecem ser importantes e que as autarquias podem evoluir. Como sabem, nós temos, no IMI, era uma proposta que eu tinha feito publicamente, e isso está consignado, e acho que bem. No IRS também já há uma diferenciação, mas eu sou favorável a que possam ser dadas às autarquias a possibilidade de diferenciarem os 5% que têm à sua disposição, que recebem, que já vinha do IMI. Portanto, é sempre bom recordar que passámos a ter IRS quando foi feita uma redução nas taxas de IMI. E, portanto, possibilitar-me a mim favorecer mais ou menos a componente de IRS nas famílias. Dizer também que temos que ter uma perspectiva de um pensamento diferente. Então, eu não quis aprofundar isso, porque isso depois levava-nos a outro tipo de discussões, mas de facto nós ao compreendemos o próprio mundo, ou aquele que nos rodeia, aquele do ponto de vista municipal, e percebemos que há uma velha ordem que está a acabar e que tem que se encontrar soluções para novos problemas, e de facto, quando hoje olhamos para a necessidade, não havendo crianças, nós este ano fechámos já 2 escolas em Cascais, e nós somos dos concelhos que têm a maior taxa de natalidade, 2 escolas primárias. Estão previstas fechar mais escolas no próximo ano, e neste momento já há superávit a nível de liceus. E, portanto, preparemos que todos estes equipamentos um dia vão deixar de ser tão necessários. Claro que o que é que nós estamos a fazer? Redefinir essas prioridades e as escolas primárias, nomeadamente para a terceira idade e para cidadãos com deficiência, nomeadamente mental,
em que também já há uma geração de pais que, pela ordem natural da vida, está a desaparecer e não têm, e vivem até ao último sopro de vida preocupados com os filhos. Mas são outras matérias, portanto, ou seja, aqui de facto nós não temos necessidade de alguns equipamentos, nomeadamente de escolares. O que é que temos vindo a fazer? Naqueles em que temos necessidade, hoje ninguém imagina, e a Câmara de Cascais tem uma situação económico-financeira estável, mas já ninguém imagina que eu vá fazer um liceu ou vá fazer uma escola, porque o Estado não o faz. Enfim, tenho alguns assuntos ainda por tratar da parte escolar, portanto, necessidades que não foram complementadas, mas a mim não me choca nada que, em vez de eu estar a exigir ao Estado um investimento na ordem dos 6, 7, 8 milhões de euros, numa escola primária de 2 milhões de euros, mais os custos de manutenção, mais os custos de funcionamento, que eu não faça como estamos a fazer a nível das creches, que é dar a possibilidade de famílias até ao segundo escalão de IRS poderem colocar os seus filhos na creche com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. E, portanto, isso não só nós estamos a fazer uma cobertura maior de oferta aos pais e às mães que precisam de colocar os seus filhos na creche, para também terem o seu desenvolvimento humano, profissional, seja do seu projeto de felicidade de vida, e, portanto, nesse caso estamos a fazer políticas ativas nesta matéria. Como estamos a fazer políticas ativas de todo um conjunto de apoios de ordem social, e aqui era o que eu queria também transmitir, que entendemos que nunca deve ser a Câmara a fazê-los diretamente. Portanto, temos uma rede social com um conjunto de instituições que se tem vindo a fortalecer também à conta deste tipo de política. Todos os apoios que nós fazemos chegar à sociedade de Cascais é através desta rede social, não só porque estão muito mais próximos ainda dos problemas, como é muito mais escrutinável esse apoio, como é muito mais auditável os resultados desse mesmo apoio. E, obviamente, não cria dependência de ordem política direta com a Câmara Municipal, ou com o Presidente da Câmara, ou com o Vereador, ou seja, com quem for. E, portanto, temos políticas ativas de emprego. É um problema a nível dos jovens, quer dizer, ou seja, na altura também fizemos um estudo, hoje sabemos que as modas passam rapidamente, portanto, mas fomos buscar algo que tinha a ver com os nossos avós, com os meus pais, comigo, com as minhas filhas, e há uma coisa que não passa de moda, que é a autonomia do cidadão. E a autonomia do cidadão faz por ter emprego, faz por ter habitação, e, portanto, ter logo à partida tudo isso. E, portanto, fomos, ou seja, tenho uma avaliação, não me levem a mal, porventura, passar alguma falsa de humildade. A nível de emprego, temos, no sentido contrário, uma fraca a nível da habitação para jovens. Não há habitação social, onde aí temos, de facto, algum sucesso. Mas na habitação para jovem é algo que a sociedade portuguesa ainda não conseguiu dar resolver esse problema, e, portanto, é algo que se apostaria quando estamos a falar de natalidade e de proteção à família. Dar, por fim, há pouco, e já se deu o tempo, de dar-vos o seguinte. Hoje, dar-vos um exemplo de Cascais que tem a ver com isto. Nós somos dos concelhos que têm vindo a fazer uma aposta muito forte a nível das hortas urbanas comunitárias. E as hortas urbanas comunitárias parece enfim, que é assim uma coisa de meia dúzia, que tem assim umas ideias meias um pouco diferentes de tudo o resto. E quando se olha para Cascais, nós, por exemplo, em Cascais temos uma estratégia agrícola para o concelho, onde neste momento já empregamos um conjunto de cidadãos na agricultura e na floresta de Cascais, mas nas hortas comunitárias é um ponto de encontro da própria comunidade. Eu há pouco, quando dizia que fizemos cidades estúpidas, uma das razões é que não criámos pontos onde as pessoas se encontrem, onde nós hoje temos o conceito de condómino e achamos que é a mesma coisa que vizinho. E vizinho e condómino são coisas completamente diferentes. A horta comunitária permite a aproximação do vizinho. E, nomeadamente, no caso em Cascais, temos alguns exemplos em que, nos talhões, lado a lado, estão pessoas mais velhas, portanto já na terceira idade, e estão jovens mais novos.
E o que se começou a verificar é que, mesmo do ponto de vista social, começou-se a cruzar os interesses. Ou seja, o mais velho tem a doença dos nossos dias, que é a solidão, e os mais novos não tinham quem deixar os filhos, ou não tinham quem se... E, portanto, isto permite à própria sociedade encontrar fatores entre si, se lhes forem criadas oportunidades para os fazer. E, portanto, são ações concretas, para além depois de todo o conjunto de apoios de ordem social que darei a cada um dos grupos parlamentares, de facto, de conseguirmos ir a todos os espectros da sociedade, a todas as necessidades que são apresentadas e depois dar os apoios de forma diferenciada. Gostaria também, só mesmo a terminar, dizer o seguinte: uma das coisas que temos debatido é o eventual abuso de apoios sociais. O que nós consideramos é que nós devemos ter esse controle é feito e é mitigado esse risco, nomeadamente através da rede social e das instituições, mas nós não podemos burocratizar a exclusão social. Ou seja, se às tantas que tivermos um mecanismo de tal ordem burocrático para, quer dizer, a pior coisa que se pode fazer é dar um certificado a um pobre, não é? Portanto, olha, está certificado que é pobre, não é? Quer dizer, é fugir totalmente disso. E isso passa por nós criarmos mecanismos de garantir a dignidade na dificuldade. Essa é a nossa... Eu estou a dizer isto porquê? Porque esses apoios sociais são dados, obviamente, não de uma forma generalizada para a população. É dado para aqueles que estão mais necessitados, não é? Portanto, que têm esse tipo de soluções. Ao mesmo tempo, também encontrar, no caso de Cascais, situações familiares que talvez sejamos, não há estatística disso, mas sejamos dos concelhos que têm o maior índice de pobreza, de nova pobreza. Portanto, são famílias que até há bem pouco tempo eram consideradas famílias de classe média e até algumas de média alta. E vou-vos dar um exemplo, por exemplo, como é que temos que ter a cabeça aberta para encontrar novas soluções. Algumas dessas famílias eram doadoras para o Banco Alimentar, passaram a ser receptoras do Banco Alimentar e algumas delas chegámos à conclusão que não valia a pena dar-lhes alimentos porque ninguém no agregado familiar sabia cozinhar e, portanto, estragavam os próprios alimentos porque, enfim, não tinham eficácia. Ora, isto são problemas que estamos a viver a nível autárquico, porque estamos muito mais próximos, não só problemas antigos, mas de uma intensidade com que não estávamos habituados, mas também problemas novos, porque estas famílias, o carro é o mesmo, a roupa é a mesma, a casa é a mesma, parece que é tudo o mesmo, mas para trás das paredes está tudo completamente diferente. Havia, e há neste momento em Cascais, um projeto com grande sucesso, estabelecido, obviamente, entre a Câmara, neste caso a Junta de Freguesia, Cascais Estoril, e cumprimento do Sr. Deputado, e também a Sociedade Civil de Cascais, que é a Cozinha com Alma, onde eu tenho um cartão da Cozinha com Alma, carrego o meu cartão e compro uma refeição por 5, 6 euros, e alguém que está a ser apoiado tem exatamente o mesmo cartão que eu, portanto, ou seja, não há uma diferenciação quando estamos ao balcão, não sabe se eu sou do que estou a ser apoiado ou se o outro é que está a ser apoiado, e obviamente o preço, a margem daquilo que eu compro está a ser transferida para o pagamento do custo das outras famílias. E, portanto, isso são soluções novas que nasceram, neste caso, por iniciativa da sociedade, a Cozinha com Alma. Isto também aproveitando, porque em Cascais começou uma moda muito, enfim, que era o takeaway, portanto, as pessoas faziam comida e vendiam comida para fora, não é? E não tem a ver com outras coisas que já ouvimos aqui recentemente, mas de facto houve essa tradição em Cascais já há uns anos atrás. E, portanto, também aproveitando isso, portanto, ou seja, terminando mesmo, é dizer o seguinte: eu sou do grande defensor de que nós só vamos ultrapassar alguns dos problemas quando as instituições nacionais perceberem que está nas autarquias uma capacitação para resolver problemas que o Estado Central não consegue resolver. E numa altura que eu pessoalmente considero que é uma altura que nos exige compromissos a todos aqueles que são agentes políticos, nada melhor do que pegar na experiência autárquica, e tenho aqui o meu colega, o Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas, que eu tive a oportunidade de estar a fazer a análise, quer na Câmara de Almada, quer na Câmara de Sintra, em que eu acredito que na esmagadora maioria das soluções nós temos soluções iguais.
Ou seja, já é da prática que existe este compromisso, quer dizer, porque e neste caso estão 3 partidos representados, PSD, Partido Comunista e Partido Socialista. Portanto, a nossa prática autárquica, eu acho que é um excelente exemplo, não só para receber delegação de competências, e quando falo isto não estou a meter também na componente meramente orçamental, mas de receber delegação de competências, mas do mesmo modo perceber o que é que são as boas práticas que a Câmara Municipal de Almada desenvolve e que é reconhecida por isso, com eventuais boas práticas que a Câmara Municipal de Cascais também desenvolva, que a Câmara Municipal de Sintra e que os outros 305 municípios desenvolvem, e vamos chegar à conclusão que, embora sejamos de forças partidárias diferentes, de termos pensamento diferente e termos ideologias diferentes e termos perspectivas diferentes, encontramos e cruzamos nesta nossa prática algo que é comum a todos. E, portanto, se isso é comum, o compromisso não é difícil. Se essa delegação vier para as autarquias, então o compromisso é efetivo. Muito obrigado. Obrigado também pelas questões que foram colocadas. Só prévio, portanto, eu não me vou prender muito com alguns programas, foram distribuídas uma PEN, portanto, nós resumimos isso, e, portanto, isso está à disposição dos seus deputados. Pelo menos está uma PEN distribuída por cada grupo parlamentar, como há pouco tinha dito, e mais algum complemento em papel que, entretanto, recolhemos. Se me for permitido, eu gostava de fazer algumas provocações do que propriamente umas respostas. A primeira delas é termos uma questão que é esta. O que falta na sociedade portuguesa, a meu ver, entre muitas outras coisas, é uma discussão sobre o que é que nós entendemos que deve ser a prestação dos serviços do Estado versus quanto estamos dispostos a pagar por elas, no seu todo. E quem é que o deve fazer, como é que o deve fazer e onde é que o deve fazer. Enquanto nós não tivermos aqui algum equilíbrio nestas respostas, tudo o resto vai nos permitir, na perspectiva em que nos quisermos colocar, de encontrar o problema ou de tentar encontrar uma solução. Dizer-vos que, de facto, já vi que tenho aqui mais uma coisa em comum com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, ele também só fala em filhas, portanto, eu também só tenho filhas, portanto, nós temos o nosso lado feminino muito desenvolvido, porque temos esse privilégio, mas, de facto... Tenho o mesmo que os outros, tenho um cromossoma X, pá. É como o meu. Portanto, por isso é que temos o nosso lado feminino muito desenvolvido. Tem a responsabilidade do pai. Eu não sou médico, mas especializei-me nisso por vir a ter 5 filhas. Mas dizer que todos nós também vivemos tudo o que aqui se fala, no encontrar do problema. A minha filha mais velha, que me vai dar agora a grande alegria de eu ser avô, também vai ser mãe quase aos 30 anos. Não é? Portanto, quando eu fui pai, aos 23, também é certo que deixei de ser, a última vez que fui pai foi aos 43, e a minha mulher aos 44. Mas, de facto, também vai ser agora só, e essa foi uma das que teve que ir trabalhar lá para fora. Está há 6 anos a trabalhar fora do país. Já uma segunda filha está desempregada, está agora com um apoio do Instituto de Emprego, um estágio do Instituto de Emprego em Tomar. Custa mais estar esta em Tomar do que a outra que teve a Itália, nos Estados Unidos e por todos os outros lados. Portanto, nós todos vivemos nesta componente. E começar a dizer isso é o seguinte, começando por uma questão que aqui foi colocada, mas dando-vos uma outra perspectiva. Nós, por exemplo, não falámos aqui nem políticas ativas, porque tem a ver com a qualidade não só dos afetos, mas estou totalmente de acordo. O estar de acordo só me leva a reforçar aquilo que eu disse há pouco. Quando nós vimos para o plano do real, do concreto, da proximidade, eu acho que as ideologias atenuam-se muitíssimo. Portanto, temos depois, numa ou noutra coisa, uma perspectiva, porventura, diferente de abordagem. Mas as soluções, os problemas estão lá e têm que ser encontradas as soluções. Dizer-vos o seguinte, se a educação, uma coisa que todos compreendemos, que tem a ver com o apoio à família, até porque a educação na sua componente social é fundamental, justifica-se que se gaste por um aluno na escola pública em Cascais mais do que um pai paga no ensino privado em Cascais? No ensino oficial. Depende do...
Não, mas é que a escola privada oferece muito mais do que a escola pública, não é? E, portanto, para ter uma ideia, nós estamos a fazer um estudo, 5.000 euros custa um aluno no ensino público por ano, com muito menos oferta do que a escola privada lhe produz. E não há nenhuma escola privada, tirando uma que é muito conhecida, que é o St. Julian's em Carcavelos, que cobra mais do que 5.000 euros. E isto não é normal. Mas depois nós dizemos, nós estamos disponíveis para aceitar delegação de competências. E aí que veio um conjunto de gente. Nem pensar numa coisa dessas. Passando um atestado de minoridade às próprias autarquias. Quando nós já respondemos no primeiro ciclo. Bem, portanto, nós não podemos ter uma perspectiva e depois estar numa outra completamente diferente. E isto é a conta de quê? Porque às vezes, ir buscar daquela coisa que o Estado não consegue. Eu tenho dito até algumas intervenções públicas que vou fazendo no meu município, às vezes o Estado não quer, não pode ou não sabe. Mas quando estamos a falar ao Estado, estamos a misturar muita coisa. E muitos dos bloqueios que nós temos, a nível centrais, não é o Estado, o Governo. É que nós, 48 anos de ditadura, deixaram-nos, para todos os efeitos, algo que os 40 anos de democracia ainda não conseguiram limpar, que é o corporativismo. E, portanto, são corporações que estão integradas no Estado, naquilo que eu há pouco designei como as velhas ordens, que não permitem olhar para isto numa perspectiva completamente diferente. E essa perspectiva completamente diferente é também dizer o seguinte: eu estou com a minha percepção, da forma como eu planeio o meu mandato e o meu exercício de responsabilidades como autarca, de ter a consciência do seguinte: a maior conquista de Abril, com maior sucesso, eu não tenho qualquer tipo de dúvida que foi o poder local democrático. Não tenho dúvida. E nós temos também tido a capacidade de nos atualizar. Ou seja, se numa primeira fase nós tivemos um primeiro ciclo que foi de infraestruturar o território, lembremos do que era o território há 40 anos atrás, a nível de infraestruturas. Enfim, às vezes até vale a pena ver fotografias, até para termos uma percepção e uma realidade mais próxima. Depois dessa primeira fase foi preciso equipar o território. Eu sou de uma freguesia no concelho de Cascais, que é a freguesia considerada com maiores assimetrias em relação às outras, que é São Domingos de Rana. Quer dizer, hoje São Domingos de Rana ainda continua a ter assimetrias em relação às outras. Agora, São Domingos de Rana hoje, ao fim de 40 anos, tem muito mais equipamentos e muito mais infraestruturas do que tinha a considerada a melhor freguesia há 40 anos atrás. Portanto, nós fomos capazes, fomos competentes, nós, autarcas, portanto não fui eu, foram os que, no caso de Cascais, que lá passaram nestes anos todos, foram competentes para infraestruturar, para equipar. Na fase em que estamos agora, já não é uma fase de hardware, por variedíssimas razões. É uma fase de software. E é nisso que nós temos que ter a perspectiva. É como é que nós vamos aproveitar esse capital humano, não é o capital financeiro, não é, é o capital social, mas social humano, não o capital social financeiro. Como é que aproveitamos este capital social que temos dentro do território? E é nessa perspectiva que estamos sempre a tentar encontrar. Ou seja, nós não podemos estar contra o emprego, de falar da questão do desemprego e depois estarmos contra políticas ativas de emprego, quer sejam aquelas, nomeadamente, que estão hoje e que Cascais tem beneficiado e muito disso através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque eu estudei, existiam 17 medidas de apoio ao emprego no nosso país e nas 17 medidas, a maior parte delas não esgotavam as verbas orçamentais. Não esgotavam as verbas orçamentais. Não era um problema de dinheiro. Era um problema de que havia um desfazamento entre quem estava muito em cima e depois como é que ia conseguir aplicar no terreno. E, portanto, o que nós fizemos foi criar links com o Instituto de Emprego e dar-lhes a realidade local, fazermos protocolos locais e hoje eu beneficio muito desses protocolos. É um emprego precário? É, mas eu tenho 80% que ficaram nas empresas onde foi criado como é que se diz, esse estágio profissional, que também o temos aproveitado na Câmara. E dizer-vos nisto que, isto na componente da educação, nós temos neste momento
uma aposta fortíssima a nível do ensino técnico-profissional, que depois cria um outro tipo de problemas. Nós temos um curso técnico-profissional de mecânica, e que agora está a evoluir para mecatónica, com um sucesso de tal ordem que são as famílias, é o mercado, são os próprios jovens que querem abandonar a escolaridade no nono ano. Porquê? Porque já lhes pagam de tal forma bem, que eles têm tendência para sair. O que nós estamos, eu tenho ido eu próprio às escolas, é dizer, não façam isso, porque se vocês querem estudar mais 3 anos, ficam com um curso de mecatrónicas, enfim, às vezes há alguns termos que nem eu sei como é que aquilo significa, porque nunca fui dado a essas coisas, e vão poder ganhar muitíssimo mais. E, portanto, temos feito essa aposta em variedíssimos cursos. Mas não está, mas voltamos à outra questão, isto é um investimento da Câmara, não era competência nossa, mas nós temos feito esse investimento. Mas depois, aqui del Rei, que as câmaras não devem ter nenhum pronunciamento sobre conteúdos de ensino nas escolas. Quer dizer, então se eu tenho uma estratégia municipal, porquê é que eu não hei de adequar o ensino técnico ao profissional? Porquê é que eu não hei de adequar determinado tipo de formação? Eu dou formação de cidadania dentro das minhas escolas. Eu dou formação em questões de ordem de sustentabilidade ambiental e de preservação dos recursos naturais dentro das minhas escolas. Com isso, estou a criar expectativas de poder haver. Porquê? Porque eu tenho também emprego depois para essas áreas. Na área do mar, já para não falar na área do turismo, em outro tipo de matérias dessa natureza. Portanto, nós não podemos criticar de um lado e ter do outro. E depois não concordar que isso tenha que ter uma consequência. Mas não é o Governo, não é o Partido A ou o Partido B. São as corporações que estão dentro do próprio estrutura central do Estado. Quando vamos à habitação, para mim, de facto, é estranho. Como é que, só um parênteses, nós temos na nossa política de habitação social, eu acho que temos que fazer uma inversão. E aqui a Assembleia da República e o Governo, foram algumas perguntas que foram feitas, pode ter uma intervenção forte. Nós temos que sair do paradigma da habitação social, isto pode parecer um trocadilho de palavras, mas não é. O paradigma da habitação social para políticas sociais de habitação. Parece a mesma coisa, mas é totalmente diferente. E há bons exemplos até na própria Europa, portanto não é preciso irmos muito longe para ver o que é que são políticas ativas sociais de habitação. E isso o nosso está muito flexibilizado, porque inclusivamente basta haver um ligeiro alteração de rendimento naquele agregado familiar para ser imediatamente corrigido o esforço da renda, podendo esse esforço ir a zero. Não é? E, portanto, temos grande capacidade, porque temos equipas também no terreno que podem verificar, que podem controlar, que podem auditar, digamos assim, as próprias situações, quer quando deixa de estar empregado, quer quando volta a estar empregado, e, portanto, termos isso. Mas na habitação, o que é estranho é isto, é que, de facto, há um parque habitacional do Estado, ou para o Estado, vamos chamar assim, eu em Cascais tenho também do IRU eu fiquei com eles. Portanto, o IRU... Mas a minha oposição dizia-me assim, mas vamos estar a assumir custos desse património. Quanto é que custa esse património? Não é? Quer dizer, mas aquilo é um problema. Eu ou resolvo ou não resolvo. Não é? Mas, por outro lado, tenho de fundações, mas o que me choca mais é o património do Estado, propriamente dito. Há património do Estado em todos os municípios que podiam ser aproveitados para desenvolvimento, quer do ponto de vista económico, leia-se emprego, quer do ponto de vista social, leia-se num conjunto de outros equipamentos, quer na perspectiva, nomeadamente, de habitação, leia-se. A última de todas estas é uma loucura que vejo num jornal que está a ser vendida uma casa do guarda da Refer na parede, que é um fogo habitacional. Quer dizer, telefonámos para a Refer, cuidado, não vendam isso, porque isso não tem licença de habitação. O homem sai, está na linha de comboios, no outro lado está na marginal, portanto. Mas quer dizer, o Estado desperdiça património em todos os municípios que podiam ser alocados para o seu desenvolvimento, seja de que natureza for. Falar na questão da saúde, nós temos, por exemplo, a nível das políticas de juventude, a nível de um programa que temos, que é a Geração C, que é o C, que é de Cascais, de facto termos um espaço S sobre sexualidade e, portanto, podermos também dar formação a todos os jovens que nos procuram, e muitas das vezes falta também nestas matérias, achamos que somos tão desenvolvidos, mas depois há matérias que ainda não sabemos tratar, não sabemos isso, estou de acordo com o Presidente Joaquim Judas, quando diz
de facto, isto não precisa só de técnica, isto precisa da sensibilidade, precisa dos sentimentos, precisa dos afetos, e isso é possível fazê-lo. Dizer também, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, perguntar porquê é que não existe uma Comissão de Proteção de Idosos? Quando neste momento eu quero fazer uma, mas é muito difícil, porque senão começo-me a meter em áreas onde depois me arrisco a ter grandes problemas, porque a Comissão de Proteção de Crianças está regulamentada. E nós temos vindo, e Cascais, enfim, temos sido reconhecidos pelo trabalho que estamos a fazer, juntamente com todas as outras entidades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Mas eu não tenho legislação para uma Comissão de Proteção de Idosos. E, portanto, se eu me meto por esses caminhos, arrisco-me a ter um grande problema, porque não está minimamente legislado. Dizer também que, e aqui estou de acordo, há uma matéria que o Governo tem que decidir rapidamente. Ou seja, e foi colocado, penso que foi colocada pela senhora deputada Rita Rato, mas também foi colocado pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e pelo Sr. Deputado António Proa, que é, se nós estamos a incidir na sociedade, o que é que fazemos internamente na nossa organização? E a questão, nós, que a Câmara de Cascais, estamos com 35 horas. Mas dizer-vos o seguinte, também não podemos pegar nas 35 horas e fazer disso a tal bandeira política ou partidária só como agitação. Nós em Cascais fechámos acordos coletivos de trabalho com CGTP, UGT e sindicatos livres. E aproveitámos a componente de fazer um acordo coletivo, porque era isso que o Tribunal tinha dito que devia ser a evolução e tal, para fazermos outra coisa. De como é que nós queremos organizar o trabalho. E, portanto, esse acordo coletivo de trabalho está aceito por todo o tipo de sindicatos. Aceite trabalhar em casa, possibilitar que o trabalho seja feito em casa. Trabalhar, a pessoa optar e dizer assim, eu não quero trabalhar 8 horas, ou não quero trabalhar 7 horas, ou não quero trabalhar 5, quero trabalhar só 4 horas. E, portanto, ter uma diminuição no salário por via das horas que não proporcional. Portanto, é não proporcional. Ele reduz 50% e não reduz o salário em 50%. Ou seja, tem lá um conjunto de mecanismos que estão estabelecidos de uma perspectiva diferente de olhar a própria organização do trabalho, em que permite à pessoa não só dar um maior apoio à família, mas também permite à pessoa, pode não ter família, quer dizer, pode não querer ter família, mas ter um projeto de felicidade dela, quer dizer, ela pode dar valor a ler um bom livro em frente à Praia de Carcavelos, ou um bom livro em frente no Parque Natural de Sintra Cascais, do que estar a trabalhar tanto tempo e não se importa de receber menos. Portanto, há aqui todo um conjunto de mecanismos que nos obrigam a nós a ter uma perspectiva e uma aproximação completamente diferente do que é normal. Mas também, ao mesmo tempo, dar-vos uma noção do seguinte. A rede social, para nós, foi uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, e ele sabe, também faz parte dela, em Cascais, é absolutamente fundamental. Ponto 1, garantindo que é através dela que nós fazemos chegar os apoios sociais ao terreno. Não há uma dependência da Câmara, nem uma dependência do Presidente da Câmara. Desse modo, nós estamos mais próximos das pessoas e detectamos melhor os problemas. Ou seja, indicadores, semáforos, não é? Que nós temos espalhados pelo Conselho, que nos vão dando indicações, até porque estas crises económicas e, acima de tudo, a sua consequência, que é a crise social, provoca fenómenos novos do ponto de vista de impactos que promovam a exclusão social que é preciso travar. Se forem detectados mais cedo, são mais fácil de travar e mais, vamos pôr isto numa linguagem mais brutal, e mais baratos de serem travados. Esta rede tem essa capacidade de esta rede ter a criatividade de nos propor soluções também diferentes. Hoje, se forem a Cascais, eu tenho imenso orgulho nisto que vou dizer. Cascais não era florido, não tinha flores no espaço público, passou a ter. 95% das flores que vêm em Cascais são produzidas na Cercica, por doentes mentais, que têm emprego, portanto recebem dinheiro, eles são empregados, têm uma empresa social dentro da Cercica. E hoje já têm 40 postos de trabalho. Portanto, imagine-se o que é, numa altura em que estamos e com o desemprego que existe, como é que um cidadão desta natureza conseguiria arranjar emprego. Bem, portanto,
E isto veio quê? Veio da rede social, há aqui uma oportunidade, há aqui uma possibilidade. Bem, para isso dizer-vos o seguinte, nós temos apostado muito agora na questão do emprego. Eu estou a tentar abordar as 3 questões mais importantes, a meu ver, que é o emprego, a habitação, a parte da educação e da saúde, depois dos serviços complementares. Também é tal coisa, a saúde, é importante nós termos capacidade para gerir a saúde, mas aqui de El Rei, como é que se vai dar a saúde a gerir aos municípios? Não é? É, novamente, uma corporação que não aceita ter outra forma de intervenção no território. Eu pergunto o que é que uma autarquia é a menos do que qualquer outra instituição, quer seja o sindicato dos professores, quer seja um sindicato dos médicos, quer seja a ordem dos médicos. Não tem nada a menos do que eles. Tem que haver legislação geral, eu tenho que cumprir a legislação geral, mas aplicado, se calhar, tenho uma capacidade de controle maior, se calhar tenho uma capacidade de intervenção maior, ou seja, se calhar tenho uma capacidade de fazer aquilo que essas corporações não querem que sejam feitas. Mas isso não é sustentável para o país. Não é para a autarquia. Primeiro andar todos a rir e contentes e satisfeitos. Mas o país não aguenta mais esse tipo de circunstâncias. Dizer-vos, nós não podemos ser contra eu dar empreendedorismo nas minhas escolas. Eu já dou empreendedorismo nas minhas escolas há 8 anos. Já formámos professores e já formámos mais de 10 mil jovens em empreendedorismo. Não vão ser 10 mil empresários, mas vão ser 10 mil que vão ter uma atitude empreendedora perante a vida. E que lá está, e que tem uma perspectiva de esperança e de futuro, que são os déficits que nós neste momento mais temos. E portanto também quando politicamente carregamos na desesperança e de que não há futuro, também não estamos a ajudar muito o próprio crescimento do país. E não somos nenhuns loucos. Agora, eu tenho neste momento no Conselho o IES, o Instituto de Empreendedorismo Social, que fomos nós que incentivámos a nascer, que tem uma universidade europeia, que é o INSEAD. O IES, neste momento, tem a capacidade de dar apoio à minha própria rede social, de os fortalecer mais, de lhes dar outras componentes do ponto de vista científico, do ponto de vista universitário, que a está a promover. Já não é o empreendedorismo em geral, porque esse já criou postos de trabalho, já criou empresas que são apoiadas numa primeira fase, pequenas e médias empresas, e que eu vou beneficiar da derrama mais tarde. Porque nós temos também isenções de derrama nos primeiros anos, e portanto para as pequenas e médias empresas e para aquelas que tenham um conjunto de X por faturação e por número de empregados. Não é? Portanto, ou seja, isso para nós temos que encontrar outras soluções que nos ajudem a nós a poder desenvolver. Por fim, foi colocada a questão na perspectiva fiscal. E numa questão importante que foi sobre a fiscalidade sobre o património. Só que dar-vos uma noção que Cascais é um bocadinho atípico em relação a outros concelhos do país. E vou dizer porquê. Primeiro, porque temos muita segunda habitação e, portanto, não se justifica muito eu estar a dar apoio à segunda habitação em prejuízo dos restantes munícipes, não é? E, por outro lado, nós temos, na valorização do território, temos uma grande assimetria em termos de valorização de patrimónios dentro de Cascais. Ou seja, quando eu tenho que fazer uma intervenção, eu tenho que pensar, estou a beneficiar um cidadão, português ou estrangeiro, que tem segunda habitação, estou-lhe a baixar o IMI para ele, não faz muito sentido, não é? Mas eu costumo dar este exemplo, não leve isto como demagogia, é só para exagerar, para me fazer explicar. A Quinta da Marinha pagava menos do que, como diziam, um T1 de uma velhota em Trajoso. Não é? Porquê? Porque havia muita fuga normal, não é normal, muita fuga natural pelo tempo ao próprio fisco. Não é? Portanto, eu como Presidente de Câmara, imaginem que tenho muitos telefonemas de pessoas em Cascais que me telefonam a reclamar da questão do IMI. O IMI não subiu. O que foi atualizado o valor patrimonial. Porque tinham valores patrimoniais muito baixos. Só para terem uma ideia,
Uma das formas que nós começámos a ter mais imposto foi quando começámos a cruzar licenças de construção com licenças de utilização. Porque as pessoas punham o projeto da sua licença de construção, estavam licenciados, estavam legais, construíam de acordo com a licença, mas no fim não pediam licença de utilização. Ora, não atualizavam o seu valor patrimonial. E, portanto, o que é que nós estabelecemos? Nós, como Câmara, e porque há muita instabilidade e não há uma previsibilidade sobre os impostos municipais, nós não dependemos do Orçamento Geral do Estado. Não recebemos o Fundo Social e agora até naquela coisa por causa do FAM, aumenta o IMI, mas aumenta mais do que o FAM. Só há 3 municípios em Portugal que não têm isso, é Cascais e 2 do interior. No Fundo Social que vem do Orçamento Geral do Estado, há outros 3, que é Cascais, Oeiras e Lisboa. Portanto, mas nós, como estamos nos todos, não ganhamos nada com o Orçamento Geral do Estado. E somos chamados a ser solidários e estamos dispostos a essa solidariedade territorial, portanto também não nos queixamos sobre isso. Mas dizer-vos que, de facto, nestas componentes sobre o património, nós temos que ter algum cuidado da forma como o fazemos. Como é que foi a nossa reação? A nossa reação foi o valor total de IMI e de IMT, e aqui a imprevisibilidade é no IMT, ou seja, o que é que os senhores vão fazer na aprovação do IMT, porque se no caso de Cascais nós já deixaremos de sobreviver sem o IMT, então eu acredito que a generalidade das câmaras no país então estão mortas, não é? Portanto, em termos de orçamento. Quando o IMT, no meu caso, é um fator de desenvolvimento económico, ou seja, eu faço uma promoção de uma determinada iniciativa em Cascais que atrai estrangeiros com poder de compra, basta-me comprarem uma casa em Cascais que me pagou o valor que eu investi na ação de promoção que fiz. Não é? Bem, mas enfim, mas isso era outra discussão. Também estou disponível para vir cá para discutirmos a questão depois do impacto dos impostos e do Orçamento Geral do Estado nas autarquias. E do cadastro, já agora. E do cadastro, exatamente. E, portanto, aqui a componente que se coloca é, nós dizemos assim, nós não queremos receber, o Estado não pode, porque isso foi o que foi acontecendo, o Estado foi começando a gastar mais, na maior parte das vezes a gastar mal, porque não era uma questão de qualidade do gasto, era mal, e era fácil. Portanto, se eu estiver numa empresa em que eu sei que vou gastando mais, porque consigo faturar mais, não é? É ótimo, é um negócio extraordinário. E o Estado o que fez foi isso. Gastou sempre mais, porque tinha sempre que aumentar os impostos para ir buscar mais a sua faturação, que é a faturação do Estado, são os impostos. E, portanto, o que nós em Cascais dissemos foi, não, isto é a massa total. E, portanto, nós não vamos aumentar. E à medida que isto possa aumentar, por via de irmos recuperar do ponto de vista de fuga fiscal, nós vamos baixar as próprias taxas. E é nessas que nós temos a vantagem na derrama, temos vantagem no IRS, porque devolvemos 1,25% dos 5% do IRS, e no IMI temos 0,39% dos 0,50% que nos era possível ter. Portanto, e no caso de Cascais, o 0,39 para o 0,50 estamos a falar de 17 milhões de euros ano. Portanto, não é brinquedo. Não é? Portanto, tem impacto forte. Portanto, agora, o cobrar, e aqui é que é uma política social-democrata, e há um pouco vi com agrado o reconhecimento do Presidente Joaquim Judas em relação às políticas sociais-democratas, mesmo classificando que estava na parte inferior e na parte pior, não é? Mas quer dizer, mas de facto é isto, quer dizer, nós temos que gerar a riqueza, nós temos que neste caso essa riqueza incidir sobre ela também os próprios impostos para depois poder distribuí-los. E portanto, quando estamos a falar nestas questões há pouco do IMI, do IRS, mas especialmente sobre o património, eu não posso ter o mesmo tipo de política generalizada para todos. Mas vou fazer uma pergunta que também me tenho batido, já agora aproveito de estar aqui. Também tem, de alguma forma, a ver com a família e com a natalidade. Porquê é que não deixam o IMI e o IMT ser a autarquia a aferir como é que quer fazer diferenciação positiva no seu território? Vou dar o exemplo do IMI e do IMT. Já aqui os seus deputados tiveram, enfim, o ensaio, já não sei proposta de quem, mas bem, de definir a classificação dos edifícios consoante o seu comportamento energético. Ou seja, o edifício hoje é igual quando nós vamos ao supermercado e temos frigoríficos A, B, C, D. Porquê é que não me deixam afetar
um IMI diferente, consoante o edifício seja A, seja B, seja C, seja D. Ou até mesmo um IMT diferente, porque o IMT então é estático, ou é tudo ou é nada, consoante seja A, B, C. Estou a dizer isto porquê? Porque isto era um indutor, a meu ver, de investimento e um indutor de emprego. Porque as pessoas passariam a ter um interesse maior em aplicar energias renováveis nas suas propriedades e com isso gerariam atividade económica, gerariam impostos para o Estado e central e gerariam emprego, porque teríamos um conjunto de outras... Isto porque eu acredito que parte do desenvolvimento económico, lá está nas cidades, da chamada economia de proximidade, e que muitas das vezes nós, autarcas, não temos capacidade para induzir mais essa economia de proximidade. Não há nenhuma legislação cá em Portugal, como existe lá fora, na Europa, portanto somos só a cingir à Europa, que é para não dizer que são a legislação europeia que não deixa, mas em Portugal não deixa, eu, por exemplo, ter uma preferência por agentes económicos locais. Uma percentagem, que seja. Até podem classificar na área X ou na área Y, para não ser generalizado. Mas eu não posso fazer isso. Quer dizer, nem o Presidente da Almada pode haver um fornecedor de Cascais, quando ele tem um fornecedor local, não é? Que se calhar o de Cascais vai ter que comprar o de Cascais porque é mais barato. Não é? Quando podia dar um incremento, é uma forma diferente também de redistribuir renda para dentro do próprio território e para dentro dos próprios municípios. Penso que tenha respondido, ou tentado, pelo menos tentei responder. Só falta-me aqui uma coisa que pode parecer, e também mais agora já não é aproximando-se ao almoço, que tem a ver com isto. Há uma componente que não se valoriza quando estamos a falar nisto. Eu acredito, eu sou um defensor, não vou desenvolver o tema, mas a globalização trouxe-nos coisas muito más. Também nos trouxe algumas boas. E, portanto, aqui é a capacidade que tivermos de aproveitar as boas e limitar ou até anular as más. E por isso eu sou defensor da glocalização. É a mesma coisa que a globalização, mas troca o B pelo C, é do local, ou seja, eu aproveito a força da globalização a meu favor. Eu não foi judo, só fui a 2 ou 3 aulas, depois não fui, mas aprendi que no judo nós jogamos com a força do adversário. Portanto, aqui a glocalização... Não é Aikido, não é Aikido. No Aikido? Aikido já senti. Aikido não. Mas no judo só tive 2 ou 3 aulas. O meu desporto foi hockey em patins. Mas, para dizer o quê? A componente da globalização, ou da glocalização, tem uma coisa muito importante e que tem a ver com a questão dos afetos e tem a ver com outras ordens de questões. Tem a ver com... Nós seremos mais competitivos quanto mais nos diferenciarmos. Porque uma coisa igual, no mercado global, estamos a falar em preço. E nós temos que ir para cadeias de valor. Aquilo que nos diferencia, muito está naquilo que é a nossa identidade, naquilo que é a nossa cultura. E isso é absolutamente fundamental para nós reforçarmos os nossos valores identitários, de reforçarmos os nossos valores culturais e, com isso, ter a possibilidade de, aí sim, chamar os afetos, fazer a tradução de linguagens intergeracionais com aqueles que passaram. Por exemplo, nós em Cascais aproveitámos o facto de estarmos a comemorar 650 anos para reforçar exatamente tudo isto. Numa altura em que as pessoas estão desesperadas a pensar que não há um amanhã, nós dizemos, não, mas nós cá estamos há 650 anos, provavelmente estaremos daqui a mais 650, reforçando os nossos fatores identitários, reforçando os nossos valores culturais, e por isso a cultura em Cascais, para ter uma ideia, está dentro das 4 áreas. Nós não temos... Os 4 pelouros que existem em Cascais são pessoas, territórios, presente e futuro. E a cultura está dentro do pelouro do futuro. E, portanto, é outra área que... Porque isto dá um outro enquadramento às próprias pessoas, dá-lhe uma outra qualidade de vida, mas também dá-lhe outra esperança, dá-lhe uma sensação de que tem ali redes que, se lhe alguma coisa correr mal, eles podem ser salvaguardados nessas redes. Muito obrigado. Muito obrigado.